apresentando a professora Monique Medeiros. Com base aqui no currículo Lattes, a professora Monique é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, atuando no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, INEAF. Pesquisadora permanente no programa de pós-graduação em Agricultura Amazônica, doutora em agroecossistemas na área de desenvolvimento rural sustentável pela Federal de Santa Catarina, com estágio de doutorado sanduíche na Université Mixte de Recherche, Acteurs, Research e Territoire dans le Développement, ArtDev, de Montpellier 3, na França. Pós-doutora também na área de desenvolvimento rural sustentável pela UFSC, possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e atualmente é pesquisadora do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território, LAMAT. Vice-líder do Grupo de Pesquisa e Inovação, Sociedade e Ecoterritorialidades e líder do Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento Rural e Inovação Sociotécnica, DRIS. Os principais temas de trabalho e pesquisa são diversidade de conhecimentos relacionados ao uso da biodiversidade, desenvolvimento rural, agricultura familiar, associativismo e cooperativismo e tecnologias e inovações sociais. Queria agradecer a professora Monique por muito gentilmente ter aceitado o convite de participar, de apresentar sua pesquisa nessa aula. Monique, passo a palavra para você. Muito obrigada, Edson, pela apresentação. Quero dizer que eu me sinto bastante honrado em estar aqui compartilhando desse espaço de construção de conhecimento com vocês. Claro que a gente preferia estar presencialmente, vendo, né, o rosto de cada um, dialogando efetivamente, porque nessa modalidade remota é muito mais difícil isso. Mas, de qualquer forma, também nos abre a oportunidade de estar aqui, trazendo algumas ideias, enfim, mostrando um pouco do que a gente vem fazendo de forma muito compartilhada com outros colegas aqui da Universidade Federal do Pará, inclusive com o professor Francinei Bentes, que está aqui com a gente também. E gostaria de dizer, então, que o que eu vou trazer aqui para a nossa discussão na aula de hoje é, na verdade, o resultado de um trabalho conjunto, né, de muitos esforços aí, de várias pessoas, inclusive do professor Francinei, de estudantes, de atores sociais locais. E eu, na verdade, escolhi uma parte de um grande projeto guarda-chuva, né, que a gente vem tentando desenvolver coletivamente nas comunidades quilombolas aqui do Baixo Tocantins, que tem a ver com essa grande temática da disciplina que o professor Edson está coordenando, animando junto com vocês, né, de segurança e soberania alimentar. Então, especificamente nessa fala, eu gostaria de enfatizar a importância dos quintais agroflorestais amazônicos, mas com um olhar bem detido ao protagonismo das mulheres quilombolas nesses espaços produtivos, de lazer e também de construção de conhecimento. Bom, tá tudo bem com os slides? Só me atualizem, se não tiver, vocês me avisam. Tá ótimo. Perfeito, estamos vendo obrigada, bem. Edson. Tem um problema aí nesse slide aí, Monique. A foto. A minha foto, eu tô eu imaginei. 20 quilos mais gordo. Eu fiz uma dieta, olha. Tem que atualizar a foto. Tem que atualizar a foto, o shape. É justamente a ideia é trazer as imagens, né, de cada uma das pessoas que compõem esse projeto, para reforçar isso, né, o que eu estou trazendo aqui para o diálogo, para a aula de hoje, para a reflexão coletiva, é produto de esforços de muitas pessoas. Nem todas estão aqui nesse conjunto de imagens, né, tem pessoas que nos apoiam indiretamente também, que valem ser também valorizadas aqui, mas eu gostaria de dizer que esse grande projeto guarda-chuva, né, no qual abarca essa ideia dos quintais agroflorestais e do protagonismo feminino, ele é um projeto que tem financiamento do CNPq e ele está sendo desenvolvido desde o finalzinho de 2018 e tem final agora, né, ele se encerra agora no final desse ano, em novembro de 2021,
E ele foi aprovado no âmbito de um edital de tecnologia social. Isso é interessante dizer, porque isso vai dar toda uma roupagem diferenciada para o que a gente está chamando de sistemas agroflorestais no âmbito desse projeto. E as pessoas que estão compondo esse projeto, né, desde a sua ideia inicial de colocar efetivamente as ideias no papel, de enviar para a agência financiadora e de operacionalizar esse projeto, não são só professores universitários, né, são estudantes, são bolsistas que agora também têm vínculo com a universidade, com a pós-graduação, com a graduação, mas são inclusive pessoas das próprias comunidades, né? Então a gente tem lideranças envolvidas desde a configuração do projeto até a operacionalização dele nas próprias comunidades. Tem um conjunto de instituições, né? A gente tem a Universidade Federal do Pará, mas tem a Universidade Estadual também aqui do Pará envolvida, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem uma série de instituições aqui que estão coesas na configuração desse projeto. O projeto geral, né, esse projeto guarda-chuva de tecnologia social, ele tem como proposta catalisar a construção dos sistemas agroflorestais como uma tecnologia social mesmo. Só que para isso, a gente está partindo da valorização e dos conhecimentos daquilo que as famílias nas comunidades quilombolas já fazem nos seus quintais produtivos. E aqui vale dizer que a gente está entendendo os quintais agroflorestais ou quintais produtivos como um tipo de sistema agroflorestal. E a gente vai entender ao longo da apresentação essas peculiaridades dos quintais agroflorestais e mais ainda quilombolas, né, daqui da Amazônia. Então, a gente tem nesse projeto o direcionamento para 2 comunidades quilombolas do Baixo Tocantins. Uma delas fica localizada no município de Cametá e a outra no município de Moju. A comunidade localizada em Cametá é a comunidade de Porto Alegre e é sobre ela que eu vou deter a fala aqui, porque ela está relacionada a esse conjunto de dados e informações sobre os quintais agroflorestais e sobre o protagonismo feminino. A comunidade quilombola de Oxalá de Jacundaí, que fica em Moju, a gente tem se concentrado mais recentemente nos trabalhos por conta dos nossos vínculos mesmo com outros pesquisadores e por conta de nosso vínculo com outros bolsistas de mestrado, de doutorado, que estão começando a se concentrar mais em pesquisas vinculadas a essa região de Moju. As etapas metodológicas que compõem o nosso projeto são 3. A gente tem uma primeira etapa de diagnóstico, né, ou seja, de entender efetivamente a dinâmica dessas comunidades quilombolas, ou seja, de saber os principais cultivos que são ali desenvolvidos, as fontes de renda, né, políticas públicas acessadas, quantas são as mulheres, os jovens, os idosos e assim por diante. Porque a partir dessa etapa de diagnóstico, a gente deu sequência a uma etapa de formação. Então, ou seja, olhando para a comunidade, né, e entendendo junto com ela o que seria interessante de trabalhar nesse âmbito dos sistemas agroflorestais, foi que a gente começou a esboçar, assim, determinadas formações sobre a sustentabilidade dos sistemas produtivos, a elaboração de viveiros, a construção efetivamente de formas de acesso a mercados diferenciados como mercados institucionais, elaboração ou a otimização dos frutos dos quintais agroflorestais por meio do seu processamento, né, transformação em geleia, licor, etc., o empreendedorismo feminino e por aí foi. Passando essa etapa de formação, em alguns momentos até concomitante a essa etapa de formação do projeto, a gente também teve uma etapa de construção de unidades de experimentação em meio real. Nessa etapa, especificamente na comunidade de Porto Alegre, que é sobre essa que eu vou deter a minha fala, a gente conseguiu elaborar 3 unidades de experimentação vinculadas à ideia do SAF como tecnologia social. O que implica dizer isso? Bom, a gente sentou com determinados grupos de agricultores e para isso a gente teve uma
conversa muito franca com a comunidade, né, de que essas unidades de experimentação, elas teriam um papel de trazer para a comunidade, ou de abrir para a comunidade a oportunidade de aprendizado coletivo, né, ou seja, ainda que fossem realizadas em determinados espaços do uso familiar, mas que esse espaço também servisse ali de espaço de construção de conhecimento para a comunidade como um todo. Então, feito isso, a gente determinou onde seriam essas unidades, sentou com essas famílias, com esses agricultores que estariam diretamente envolvidos nos seus cuidados diários, pensou a escolha das espécies para compor esses arranjos, fez uma análise de solo relacionada, né, a cada uma dessas áreas, que seriam as propensas unidades, pensou junto com eles o distanciamento, enfim, o arranjo mesmo dos sistemas, e colocou isso em prática junto com cada uma dessas famílias, desses grupos que iam tocar as unidades. Foi bem interessante, né? As unidades estão em andamento e a gente teve alguns problemas com perda de mudas também, o que nos ensinou várias coisas com relação à resistência das espécies, enfim. Foi um aprendizado realmente, para nós, muito maior do que para a própria comunidade, mas foi uma troca muito rica nesse sentido. E justamente nessa primeira etapa, né, metodológica do projeto de diagnóstico, foi que a gente começou a se atentar para elementos muito importantes ou para dinâmicas muito importantes dessa comunidade, especificamente de Porto Alegre. Então, eu tive uma bolsista, a Aldenira Correia Dias, né, minha orientanda, que resolveu se deter particularmente para essa importância dos quintais vinculados ao protagonismo feminino. Inclusive, esse artigo, que embasa a minha fala de hoje, né, ele é o trabalho de conclusão de curso da Aldenira Correia Dias, e ele foi publicado na Revista de Desenvolvimento Rural Interdisciplinar, lá do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Então, uma série de colaboradores, vocês podem perceber, né, tanto as imagens quanto as informações, eu já quero dizer de antemão que elas são organizadas, são inclusive construídas por esse conjunto de pessoas, né? Então, a gente está aqui apresentando esse artigo, que foi compilado, né, na primeira autoria da Aldenira, mas que contou com a participação de várias pessoas também. Bom, aqui o que eu gostaria de destacar nessa pesquisa, né, que a Aldenira traz em formato de artigo com colaboradores, é que a comunidade quilombola de Porto Alegre, ela foi titulada em 2007 e ela fica mais ou menos distante 45 quilômetros do centro de Cametá. Então, para se chegar até a comunidade, é necessário passar por um percurso de estrada de terra, né? E isso tem complicações no sentido de que quando chove demais, a condição da estrada é precária, isso influencia, por exemplo, no deslocamento de produtos, né, para acessar mercados no centro de Cametá, mas não só isso, o próprio deslocamento das pessoas para resolver questões emergenciais também sofre influências, enfim, uma série de questões. A comunidade tem 2.858 hectares, são 400 habitantes, mais ou menos 90 famílias, e aí distribuídas em 80 residências. E a base alimentar, ela é composta pela mandioca, pelo milho, pelo arroz, pelo feijão, pelo pescado, pelo frango, pelas frutas. E aí eu destaco as frutas cultivadas nos quintais. Então, a gente tem uma expressividade muito grande do açaí, como a gente vai ver mais adiante. E aí, a Aldenira traz também esse retrato, né, de quem são essas mulheres que estão envolvidas nessa pesquisa e quem são essas mulheres que estão ali detidas nesses quintais, nos trabalhos desses quintais, na organização desses quintais agroflorestais. A Aldenira conversou com 20 mulheres, essas 20 mulheres têm entre 29 e 100 anos. 100 anos tem a Dona Guita, né, e a Dona Guita é, assim, uma fonte de conhecimentos inenarrável. Dona Guita sabe de todos os percursos da composição da comunidade, enfim, e falar com ela também sobre os quintais foi realmente algo muito, muito interessante. Todas essas mulheres com as quais a Aldenira dialogou são beneficiárias do programa Bolsa Família, e depois a gente vai ver uma particularidade com relação a isso também, como é que isso está envolvido, ou como é que isso implica em outras questões importantes nos quintais. Todas essas mulheres
como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Estão envolvidas no trabalho das roças, e especificamente as roças que têm o cultivo da mandioca, e elas também estão articuladas no que é chamado na comunidade de convidados. Convidados é, na verdade, uma troca de dias, né? E tem essa denominação na comunidade porque é justamente uma família convidando a outra para poder trabalhar no preparo daquela roça, no plantio daquela maniva e assim por diante. Então, esse espaço da roça e dos convidados é também muito significativo para a troca de conhecimentos entre essas mulheres, né? Para a reciprocidade entre elas, para o conhecimento, o interconhecimento. Então, é um espaço muito importante também. Inclusive, a pesquisadora Amália Guiar, que está fazendo o doutorado dela com a gente, e está estudando a comunidade de Porto Alegre, ela vai focar na tese dela essas relações que se dão aí no espaço dos convidados e também no fazer farinha. São só uma observação, né? Que tem outras coisas que vêm surgindo a partir desse nosso olhar lançado para a comunidade de Porto Alegre também. Bom, e aí, nas palavras das mulheres que estão envolvidas na pesquisa, o quintal é, na verdade, um espaço onde são plantadas as frutas, as ervas, de uso constante da família, além de ser um espaço para socializar com os familiares. Então, a gente tem aqui o quintal, muitas vezes, como um prolongamento da cozinha, né? E aquele espaço da casa no qual a mulher tem mesmo essa possibilidade de organização, de disposição das espécies que ela mais utiliza para alimentação própria aí da família, enfim, a gente vai ver que o quintal é muito além do que um espaço produtivo, tem uma simbologia muito importante para essas mulheres também. E aqui, um dado interessante a destacar é que esses quintais visitados pela Odenira, majoritariamente são cuidados, né, manejados pelas mulheres das residências. 15% desses quintais são por elas e pelo companheiro, né? Então tem uma distribuição de atividades nesse sentido. E 17% por todos os componentes da família, por todos que estão ali na casa. Então, vejam vocês a expressividade, né, do envolvimento feminino nesses espaços de trabalho, de lazer, de construção de conhecimento. Outro dado relevante que eu queria destacar é a origem das mudas e sementes utilizadas nesses arranjos dos quintais. Então, majoritariamente, as mulheres obtêm essas mudas e sementes por meio de trocas, né, trocas com vizinhas, com colegas, com familiares. E uma coisa que é interessante aqui é a gente observar que a troca ela não é só material, não é só física, ou seja, quando você troca, ou quando as mulheres fazem essas trocas, não há uma troca simplesmente de uma muda ou de uma semente. Há uma troca de um saber fazer, no que se refere ao plantar daquela semente ou daquela muda, a utilização daquela espécie, né, seja medicinal, seja alimentar, enfim, e mais do que isso, a troca do que a mulher vai sentir na sua correlação com o meio biofísico. Então, são várias coisas que estão ali imbricadas nesse trocar de sementes e mudas que eu gostaria de destacar aqui. Bom, 19% dessas mulheres entrevistadas alegaram que participam de minicursos e nesses espaços elas também trocam sementes, adquirem sementes, né, enfim. Alguns desses cursos ou minicursos acontecem no centro de Cametá, e aí tem toda uma questão assim, de necessidade de recurso para deslocamento que tem a ver com o programa Bolsa Família, e aí nesse ponto a gente vai chegar mais adiante também. Bom, e aí tem 18% delas alegando que compram as sementes, né, ou seja, majoritariamente tem essas sementes e mudas por meio da compra delas, também no centro de Cametá na maior parte das vezes. Tem dados interessantes sobre essa diversidade de espécies que compõem os quintais. Então, no total, né, pensando esses 20 quintais visitados, foram encontradas 96 espécies vegetais diferentes. E aí, entre plantas alimentícias, ornamentais, frutíferas, né, e as medicinais estão em destaque. Então, percebam, né, essa organização dos quintais no geral,
ali a composição dos viveiros, né, que também estão nesses espaços, enfim, nesse uso diverso dos quintais. A Odenira traz também nesse artigo uma listagem das principais espécies, né? E aí eu só gostaria de destacar essas principais aqui que a gente vê: açaí, laranja, cupuaçu, coco, mandioca. Então, açaí no topo da lista, né? Com relação a essa frequência encontrada nos quintais. E, enfim, mas tem uma diversidade que vocês podem encontrar, inclusive, lá no artigo, se tiverem curiosidade de conhecer mais. As medicinais, né, que tem um papel super significativo, e agora eu queria dizer que no contexto da pandemia tiveram uma expressividade muito importante, né, no sentido de que essas mulheres recorreram aos seus quintais para um uso dessas plantas para a manutenção da saúde própria, da sua família, de vizinhos, né? Então, especificamente no contexto de pandemia, caberia um olhar mais ainda atento para saber quais as espécies foram utilizadas, como é que elas foram utilizadas, porque isso de fato saltou aos nossos olhos, assim, ouvir das mulheres que tiveram essas espécies um papel significativo, mais do que o comum, né? A gente encontra também nesses quintais agroflorestais o cultivo de animais, a criação, de animais de pequeno porte, em especial galinhas e patos. Até tinha um vídeo aqui, mas eu nem vou me arriscar a colocar. Essas galinhas geralmente são criadas livres ou em espaços específicos, né, desses galinheiros, às vezes suspensos, às vezes elaborados em formato circular, enfim. Tem uma criatividade também no que se refere a essa criação dos animais de pequeno porte nos espaços dos quintais. Majoritariamente, os quintais são para o alto consumo da família, né? E talvez aqui valeria destacar isso e chamar vocês para essa discussão daqui a pouquinho sobre a segurança e a soberania alimentar vinculada a esses espaços, né? Então, percebam vocês o significado desses espaços também para esse abastecimento da família, no sentido da alimentação. 29% dessas mulheres indicaram que os quintais são majoritariamente para tratamentos medicinais e ainda 12% majoritariamente para complementação da renda familiar. E aí entra aquela ideia de aproveitamento mesmo dos frutos para elaboração de geleias, de compotas, de licores e por aí vai. Essa comercialização é feita na própria comunidade e, em raros casos, no centro de Cametá, né, por conta do deslocamento, mas não só, pela quantidade também de alimentos ou de frutos que são produzidos nos quintais. Como os quintais são áreas menores, né, e são áreas bem próximas das casas, por isso muitas vezes menores do que os outros sistemas agroflorestais, os frutos são mesmo, como a gente está vendo aqui, na maioria das vezes, para o alto consumo da família. E frutos no sentido mais amplo, né? Porque a gente encontra até mandioca nesses quintais também. Aí, o que eu queria destacar, Francinei há de concordar comigo com certeza. Quando a gente vai para Porto Alegre, a gente não tem como voltar 2 quilos mais magro. Ao contrário, a gente volta 2 quilos mais recheado. Por quê? O que acontece é que nesses quintais, nem me lembre. Nem me lembro, tá vendo? Era o momento da foto. Tava lá a foto da época de Porto Alegre ainda, dos campos de Porto Alegre, pré-pandemia ainda. A mandioca, que é encontrada no quintal, ela se transforma junto com a galinha caipira lá, que também é criada nesse quintal, numa maravilhosa coxinha. A gente tem o cacau, né, que pode ser torrado, pode ser transformado no chocolate, tem o beiju, tem o bolo de macaxeira, tem o biscoito, mandioca não, macaxeira, né, Francinei? Macaxeira, fala para paulista aqui que é macaxeira. A gente tem os biscoitos de castanha, né, com uma geleia de cupuaçu. Enfim, tem uma série de pratos, uma diversidade alimentar muito interessante que pode ser elaborada a partir desses frutos dos quintais agroflorestais. Mas eu queria dizer também que, para além desses espaços de composição dos pratos,
Os quintais, eles são espaços de troca de conhecimento sobre como elaborar esses pratos, ou sobre de como aproveitar integralmente cada um desses produtos, cada um desses frutos que emergem nesses quintais. Para além disso, dessa troca de conhecimento sobre os alimentos ou como cultivar ou como prepará-los, o quintal é um espaço de tomada de decisão, né? É um espaço no qual a comunidade se reúne, então determinados quintais são mais expressivos, né? A depender dessas relações familiares, relações entre as pessoas da comunidade. Ele também é um espaço de informação, de formação, de construção, né? Enquanto quilombola, enfim, nessas questões mais políticas, né, dos sujeitos políticos também. O quintal é um espaço de troca de conhecimentos intergeracional, né, um espaço no qual principalmente as mulheres levam seus filhos, mostram as espécies, né, expressam essa relação com o meio biofísico e colocam esses aprendizados para os filhos também, né, levando para eles uma forma de enxergar esse espaço para além do produtivo. É um espaço das mulheres de se auto-reconhecerem enquanto sujeito, enquanto atores locais mesmo, né, de participação. É um espaço de autocuidado. Então, o quintal, ele tem, para além desse potencial de segurança e soberania alimentar, um potencial de autoconhecimento, de construção mesmo enquanto sujeito, enfim. Ele possibilita uma série de outras sociomaterialidades. E aqui o que eu queria colocar agora na fala é essa importância que a gente encontrou, ou essa relação importante que a gente encontrou entre os quintais e determinadas políticas públicas, em especial Bolsa Família e Aposentadoria Rural. A gente também tem alguns artigos publicados nesse sentido, que envolvem os estudantes, os bolsistas que estão pesquisando a comunidade de Porto Alegre, que mostram que essas políticas públicas em especial, elas possibilitam que as mulheres tenham recursos para comprar ferramentas ou para se deslocar até o centro de Cametá e participar de uma formação, enfim, né, que possibilitam também a retroalimentação e a inovação nesses espaços dos quintais agroflorestais. E essas políticas públicas, inclusive, até trouxe essa imagem desse quadro que a gente elaborou com a comunidade, porque isso despertou a atenção da gente já na etapa de diagnóstico desse projeto Guarda-Chuva também, né? Então, as políticas públicas já se fazem ali, significativas para a comunidade como um todo, mas em especial para as mulheres, e aí a gente faz essa relação possível com os quintais produtivos ou os quintais agroflorestais. A gente, pensando também nessa etapa de diagnóstico, né, e entendendo junto com a comunidade essa importância de acesso a determinados mercados, como o institucional, né, e aqui eu destaco o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente, na etapa de formação, trouxe algumas informações interessantes, né, e atualizadas para as pessoas dessa comunidade em especial de Porto Alegre, sobre o PNAE, sobre a possibilidade de participação nessas chamadas públicas e tudo mais, né? Então, a ideia era, assim, possibilitar que as mulheres trocassem conhecimentos que elas já tinham sobre elaboração de compotas, né? Sobre elaboração de licor, enfim, ou principalmente compota e geleia, e aí com vistas para atender as chamadas públicas da alimentação escolar, e trocassem entre si, né? Porque são conhecimentos que elas possuem. E o que a gente veio, na verdade, é pensar assim, como é que a gente coloca isso num conjunto de legislação, como é que a gente atende a um conjunto de legislações, né, que nos possibilitariam acessar esse mercado institucional, mobilizando um conhecimento que já é detido pela comunidade, que é a elaboração dessas compotas e geleias, etc. Então, o que a gente fez foi tentar potencializar isso de alguma maneira para facilitar o acesso a esse tipo de mercado. E aí, no contexto de pandemia, teve toda essa discussão sobre os rearranjos do PNAE, né, e principalmente sobre as flexibilidades com relação à entrega dos kits aos estudantes e às suas famílias em vulnerabilidade socioeconômica.
E tanto na comunidade de Porto Alegre quanto na comunidade de Oxalá de Jacondaí, a gente conseguiu fazer um exercício bem interessante, que foi o de pensar a organização da produção da comunidade para atender alguns escolares, né, alguns estudantes de escolas adjacentes à comunidade. Então, foi bem interessante esse exercício e quero destacar aqui que valeu porque engajou a comunidade a pensar que poderia organizar a sua produção, né, para atender esse mercado específico. Nenhuma dessas comunidades ainda conseguiu acessar o PNAE efetivamente, né? Esse exercício foi um exercício nosso aqui, não foi para atender uma chamada que estava vigente, mas a ideia é que a gente pudesse organizar a produção, comprar a produção e aí facilitar essa entrega para essas crianças, para esses estudantes no contexto de pandemia vinculados às comunidades. Aqui, uma coisa que eu gostaria de dizer é que as comunidades já vêm se preparando, já vêm estudando as chamadas públicas atuais para poder, então, acessar efetivamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Muito rapidamente, né, trago aqui alguns elementos, algumas pinceladas do que a gente vem fazendo, tentando destacar essa questão do trabalho feminino, né, do protagonismo feminino, e esse nosso olhar para os quintais agroflorestais voltado à proposta da disciplina de vocês, né, de discutir sobre a segurança e soberania alimentar. Então, eu quero de antemão agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dizer para quem tem interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre os projetos que estão em andamento, né, sobre os artigos, enfim, que vão sendo publicados, podem acessar as nossas redes sociais, podem acessar o Instagram, o Facebook, enfim, podem nos enviar e-mails se tiver interesse em conversas futuras. Edson, muito, muito obrigada pela oportunidade, me coloco aqui à disposição para a gente poder dialogar. Excelente, Monique, que pesquisa linda, né? As imagens aqui, a sua exposição também. Nós que agradecemos o privilégio aqui de conhecer essa pesquisa que certamente já tem frutos aí, mas certamente trará ainda muitos dados interessantes aí, muitas contribuições valiosas. Parabéns, né? Antes de tudo, parabéns por essa pesquisa, por coordenar também esse grupo grande, né? Essa equipe de pesquisa. Bom, eu entrei em contato com a professora Monique em função da pesquisa dela, de uma publicação que eles fizeram sobre o PNAE. A princípio, o convite seria para ela falar um pouco disso, mas quando ela propôs falar de quintais agroflorestais, eu achei maravilhoso, porque a temática tem tudo a ver com o curso, e é uma temática fabulosa, né? Interessantíssima. Eu ainda estou me aproximando desse tema, mas percebo que tem um potencial imenso, né? Pelo menos para a gente que trabalha, que tem contato com povos do interior do Amazonas, do interior do Pará também. Não tem como a gente ir para uma cidade, área urbana mesmo, né? De uma pequena cidade do interior de áreas amazônicas, e a gente vai caminhando pelas ruas e vendo que no fundo das casas sempre tem aqueles pés de açaí, aquela diversidade, né? Os quintais, eles são cultivados, eles fazem o que torna até essa divisão, tem alguns autores, né, que dizem que em muitas regiões do Brasil, essa divisão entre urbano e rural, ela fica um pouco nebulosa. E, bom, as pessoas produzem, mesmo em contexto mais, que a gente consideraria mais urbano, né, dentro das cidades elas produzem, cultivam, muitas vezes para autoconsumo, mas também para trocar, para vender o excedente, mas com relação a essa metodologia também, Monique, eu vou fazer alguns comentários, algumas perguntas também, e já vou abrir para as pessoas comentarem, mas a metodologia também é muito interessante, e a gente viu essa metodologia participativa, né, de você reunir a comunidade num espaço comunitário. Eu não sei exatamente, provavelmente vocês se reuniram em alguma casa comunitária, mas
poderia ser também num quintal. É que o quintal você fica sujeito à chuva, né, às intempéries, mas montar essas listas, né, esses crafts seja um calendário sazonal de produção, ou, por exemplo, eu vi um craft ali que era os benefícios que a comunidade recebe. Na aula de ontem a gente tinha um craft e a comunidade ia falando os pratos que eles elaboram, a variedade de plantas que eles produzem, e por aí vai. Essas metodologias participativas de pesquisa-ação também, né, que é uma pesquisa que visa ali ter um impacto político, formativo, pedagógico na comunidade, elas são incríveis, elas trazem resultados ali, tanto no impacto para a comunidade quanto para a própria pesquisa, são resultados fabulosos, né. E um ponto que é fundamental também, né, quando a gente vai se aproximar de roças de povos tradicionais, quilombolas, indígenas, esses povos amazônicos, é o protagonismo feminino, né, como o texto e a apresentação da Monique deixam bem evidentes isso. Para muitos povos indígenas, a mulher geralmente ela é a protagonista ou a responsável mesmo pelo cultivo das roças. Contabilizar isso, né? Mostrar que 67% das roças são de responsabilidade das mulheres, isso envolve todo um mérito feminino, né? Pelo cuidado, pela gestão da roça. E também, Monique, aí queria que você comentasse um pouco isso, o orgulho de você ter uma diversidade, de você ter uma roça bem cuidada, de você ter uma roça produtiva, de você ter muitas variedades, né? E, inclusive, um detalhe também que eu queria te perguntar, já emendando a pergunta, é, essa diferença que eu vejo muitas vezes na literatura entre espécie e variedade. Eu vejo que vocês usam bastante a ideia de espécie, né? Que é mais vinculada a noções biológicas, genéticas. Mas eu percebo em algumas publicações também a ideia de variedade, que opera também dentro das espécies, né? E aí você teria uma pluralidade, aí uma multiplicidade maior até de variedades, por exemplo, de mandioca, ou não sei, talvez no caso aí de açaí, não sei. Um outro ponto muito interessante também que eu achei muito legal dos convites a gente chamaria multirão, né, para trabalhar na roça, porque em alguns momentos eu estou falando roça aqui, mas não é exatamente uma roça, e aí é outra pergunta também que eu tenho. Eles têm roça, têm capoeira, eles trabalham no cultivo de roças um pouco mais distantes das casas, né? Porque esses quintais, eles são como você disse, né, uma extensão da cozinha. Eles estão ali à mão, né, para quem está cozinhando, para quem está preparando as refeições. Mas essa prática do ajuri, né, como se diz em muitas partes da Amazônia, né, o ajuri, que é esse trabalho coletivo, é uma troca de trabalhos, né, você chama uma comunidade ou uma família para te ajudar a fazer uma parte ali mais pesada, mais demorada, de abrir uma capoeira, por exemplo. Você faz um ajuri, chama um monte de gente, e aí isso gera um circuito de trocas de trabalho, né? Então, uma comunidade me chamou para ajudar eles na roça, então, provavelmente, quando eu for abrir a minha roça, eu vou chamar essa mesma comunidade. E isso envolve também alimentar todo o povo que está ali trabalhando. Muitas vezes rola um- um- uma festinha também, depois do ajuri, tem essa conexão entre trabalho, lazer, política, troca de conhecimentos, que o trabalho dessa agricultura tradicional, de povos tradicionais, conecta tudo isso, né? Conecta isso de uma forma muito bonita, fabulosa, né? Eu teria mais um monte de pergunta que queria saber também como se dá, não só, você falou um pouco,
Monique, sobre essa circulação das mudas, como é que as pessoas adquirem mudas novas. Eu queria saber um pouco dessas guardiãs, digamos, dessas guardiãs de mudas ou sementes, e não só disso, mas como é que circula a produção também, porque você mostrou, né, que quase 60%, 59% da produção é de alto consumo familiar, mas esse excedente, o que é produzido como excedente, ele é vendido, mas também, não sei, talvez circule entre as famílias, gere uma economia, na antropologia a gente diria uma economia de dádiva, né? Que é de circulação por troca, e aí você dá, recebe, retribui, e você gera um círculo ali de dádivas. Mas você coloca problematizações muito legais, Edson, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Essa questão da diferença entre roça e quintal. Então, para a comunidade em especial de Porto Alegre é muito diferente, são espaços muito diferentes, de uso diferente e de implicação de divisão de trabalho diferente. O quintal é justamente esse prolongamento da cozinha, né? Esse lugar ou esse espaço conectado à casa. Então, está ali nos arredores da casa. A roça é um espaço mais distante e é onde eles têm o cultivo da mandioca em especial, porque essa comunidade é essencialmente vinculada à produção não só da mandioca, da macaxeira, né, em específico, mas também a farinha de mandioca. Então, tem toda essa dedicação das famílias, dos núcleos familiares de trabalhar na roça, que são esses espaços que são abertos, daí tem todo esse preparo da terra, né, de estoca, em alguns casos tem o corte-queima também ainda, então, sobre isso o projeto conversou um pouco, né, a equipe do projeto conversou, sobre como é que a gente poderia pensar e fazer diferente nesses espaços de roça, né, é possível trabalhar sem a queima? Como é que a gente fazia isso coletivamente, né? Enfim. Mas o que eu queria destacar é essa diferença entre roça e quintal, e aí tem toda uma dinâmica, assim, né, de quem trabalha na destoca, na maioria dos casos são os homens, você falou sobre essa divisão de trabalho, e aí no espaço de convidados, geralmente as mulheres vão levando a maniva e cobrindo a maniva, ou seja, plantando a maniva, então tem essa distribuição, essa divisão também dos trabalhos, inclusive no espaço da roça. E aí você falou sobre mutirão e convidados. Isso é uma outra coisa que vale a pena a gente conversar também, porque na comunidade de Porto Alegre, a gente inclusive fez algumas entrevistas bem recentes, porque isso nos deixava em dúvida também. Convidado é um mutirão ou não é? E para eles não. E tem uma diferença bem expressiva no que se refere a dinheiro. Porque o convidado é uma troca de dias. Se você não pode trabalhar, você vai pagar, né? Como se fosse uma diária mesmo. Então, você está trocando a tua moeda, que é o trabalho, nesse caso. E no multirão, as pessoas trabalham coletivamente, mas sem esperar um recurso em troca. Por exemplo, o multirão é feito, junta lá as pessoas da comunidade para limpar a área da igreja, ou para limpar a frente da comunidade. Quando teve uma festa, ou quando vai ter uma festa, o mutirão você não espera algo em troca, né? Você faz ali de peito aberto, sem esperar que alguém faça por você na sua casa ou no seu ambiente individual. Então, isso é uma coisa que nos chamou a atenção também. E o convidado não, já tem a oferta do seu trabalho, mas esperando que alguém oferte o trabalho para ti também no seu espaço de roça, né? Enfim, principalmente de roça. E aí, deixa eu ver a outra questão que você fala sobre essa distribuição dos produtos, dos frutos mesmos dos quintais, né? Ou seja, como é que isso poderia alimentar uma economia nessa escala da comunidade? Acontece justamente isso, Edson, né? O excedente, ele é ali não só comercializado, mas é trocado pelas famílias no ambiente da comunidade, né? E isso é muito legal, assim. Por exemplo, um excedente de cupuaçu se transforma num presente para aquela outra família, e a outra família vai elaborar um doce de cupuaçu, e daí já tem um compartilhamento desse doce com outras famílias. Então, isso também acontece.
Existe a comercialização, né, desse excedente dentro da comunidade, mas o que eu quero destacar é que existe também essas trocas, né, seja do produto in natura, do alimento in natura, ou dele processado. Essas possibilidades, né, Monique, de processamento dos alimentos, de produção, de agregar mais valor muitas vezes a matéria-prima, né? Porque para aumentar um pouquinho a renda, né, da comunidade, né? Eu vejo algumas, tenho acompanhado alguma coisa da Casa de Frutas de Santa Isabel do Rio Negro também. Eles adquiriram um maquinário para processar frutas, fazer polpa, despolpadeiras, né? Fazer polpa de açaí, de cupuaçu, de várias frutas para tentar também entrar no mercado público, mas também fornecer para a merenda escolar a muito desse alimento já mais processado, né, agregando valor a esses alimentos. Então, essas comunidades tradicionais, a gente às vezes tem que afastar um pouquinho essa ideia de que elas estão paradas no tempo, ou que não têm interesse por tecnologias e modos de processar. É claro, a gente tem que fazer uma distinção também entre um processamento que vai tirar os nutrientes do alimento, mas um processamento mínimo, né, mais baixo dessa produção pode agregar valor e pode fazer com que eles tenham uma renda maior e forneçam alimentos mais atraentes aí tanto para o mercado para compras públicas, mas também para feiras, etc., né? Outros mercados que eles também acessam. Tem toda uma discussão sobre tecnologia também que a gente faz no âmbito do projeto, né? Que, enfim, está ligada com a ideia de inovação sociotécnica ou sociomaterial. Tem muitas coisas, Edson, que a gente ainda precisa conversar sobre, né? Mas com certeza essas ideias, esses comentários vão retroalimentando assim a nossa vontade de seguir pesquisando e agora, como o Francinei falou, nessa outra oportunidade de locos de trabalho. Então, enfim, a gente se coloca à disposição para novos espaços como esse, né? Para articulações de pesquisa. Tchau, gente. Obrigada, Edson. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.